na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós, sopre sobre as nossas vidas, sopre esperança, sopre fé, sopre confiança no Senhor, dependência de Deus, sopre alegria nas nossas vidas, o amor, a paz, tudo aquilo que é fruto dele. Que ele sopre em nossas vidas, na vida da igreja, que os céus se abram sobre nós. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados se abram, que o teu reino, Senhor, venha mover sobre as nossas vidas, Pai. Estou em Deus, grande Deus. Amém. Que se abram os céus, porque a nossa fé e a nossa esperança estão no Senhor. É por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o adoramos nesta noite. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Amém, igreja? A palavra de Deus nos exorta a louvarmos o Senhor, a adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade, a nos colocarmos diante dEle com ações de graças, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo de número 134 diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E a palavra diz que de Sião, do santo lugar de Deus, ali Ele ouve as nossas orações, Ele recebe os nossos louvores, e a palavra diz que dali o Senhor nos abençoa, porque Ele é o Criador do céu e da terra, é o nosso Criador. A Ele toda honra e toda glória. Enquanto adoramos ao Senhor, nós vamos, nesse momento, declarar ao Senhor que nós confiamos nele, que dependemos dele. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez
de chegarmos aqui através desse meio, Senhor Deus, desse recurso digital, ó Pai. E aqui nós podemos levar a tua mensagem, meu Deus. Podemos, juntamente com os irmãos, adorar e bendizer o teu santo nome. Aleluia. Nós podemos cultuar o teu nome, Senhor Deus. Podemos declarar as tuas maravilhas, levantar a nossa voz na tua presença e declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor merece receber todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor Deus, que a tua igreja neste momento, ó Pai, não dependendo das circunstâncias, meu Deus, mas que cada um possa estar na tua presença te adorando com alegria, meu Deus. A alegria que vem do Santo Espírito de Deus que está dentro de nós, ó Pai. Que neste momento, cada palavra, Senhor Deus, cada canção entoada, que venha honrar e glorificar o teu santo nome. Porque, ó Pai, tu és digno, tu és merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Vamos cantar, porque nasce no nosso coração esse desejo de adorar o Senhor. Glória a Deus. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo amor, pela fidelidade do Senhor todos os dias na nossa vida. Nasci em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Cantarei ao Senhor que sua vida dou e me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Aleluia. Cantarei ao Senhor que a sua vida doou. Aleluia. Nasci em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Cantarei ao Senhor que sua vida dou e me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Cantarei ao Senhor que sua vida dou e me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Aleluia. Foi a sua dor que sarou-me. Aleluia. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Por isso eu cantarei, cantarei ao Senhor que sua vida dou e me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Cantarei ao Senhor que sua vida dou e me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do
vencedor. Aleluia. Foi Ele que me fez em Cristo Jesus mais do que vencedor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir agora a palavra de Deus, o que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta noite. Abra o teu coração para receber a santa palavra de Deus, os conselhos de Deus, porque Deus quer te abençoar, quer fortalecer o teu coração, animar a tua fé através da ministração da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como foi o dia? Foi bem? Foi bom? Gozou da proteção, do conforto de Deus? Glória a Deus. Amados, nós começamos uma mensagem pela manhã e gostaríamos de dar continuidade hoje à noite. Começamos pela manhã uma mensagem baseada no testemunho, no exemplo do grande homem de Deus, Jó, patriarca Jó. E então, nesta oportunidade, nós vamos para o seu livro, o livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. E nós vamos ler inicialmente alguns versos. A meditação, ela está baseada nos 2 primeiros capítulos. Nós não iremos ler todo o capítulo, os 2 capítulos, mas estaremos lendo alguns versículos. E abra inicialmente para o 1º capítulo. Estaremos lendo então dos versos 6 até o verso 12. 1º capítulo de Jó, capítulo 1, versos do 6 ao de número 12. A palavra diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, o muro, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar, queridos. Deus amado, soberano Senhor, neste momento estamos diante de uma história muito interessante, uma história não tão comum nas Sagradas Escrituras,
Queremos, ó Deus, através desse exemplo de pessoa, aprender lições e torná-las práticas em nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor, que ilumine a nossa mente, ilumine o coração da Tua igreja, o entendimento dela, para que neste momento, ó Pai, receba essa ministração, receba esta palavra e que ela assente no coração o propósito de fazer valer em suas vidas a Tua vontade, Senhor. Nós clamamos a Tua bênção, clamamos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, pela manhã nós enfatizamos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Enfatizamos isto pelo fato de que é difícil para muitas pessoas entender como é que um homem, dentro das qualidades de Jó, um homem que foi mencionado, ou a sua ficha foi apresentada por ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Foi o próprio Deus que apresentou essa ficha tão forte, tão positiva, tão digna de Jó. Então, para muita gente é difícil compreender como um homem tão bom, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, em outras palavras, um homem santo. É difícil entender como teve que passar por uma experiência tão dura, tão difícil, tão intrigante. É difícil sim entender. Mas, amados, a história que nós lemos e que todo o livro de Jó vai descrever, vai dar conta de que Deus escolheu Jó, como pode escolher qualquer um de nós, para fazer umas provas e para dar uma demonstração de que Ele está no controle de todas as coisas. E quando Ele entende de agir e de atuar através de uma pessoa para realizar os seus planos, os seus propósitos, realizar a sua vontade, não se assuste, não fique pasmo, mas muitas vezes coisas incríveis, coisas extraordinárias, coisas difíceis de se entender podem acontecer. Aqui nós encontramos a história de Jó, e a história, ela se dá, tem início no dia em que os filhos de Deus, verso 6, vieram apresentar-se perante o Senhor. Entendemos que os filhos de Deus aqui são os anjos, e em alguma região aqui dos céus, numa região espiritual, Deus se juntou, se apresentou, ou melhor, foi comparecer perante os seus filhos. E o interessante é que Satanás também chega ali. Por isso que nós cremos que foi numa região espiritual, um campo espiritual. Entendemos que os filhos de Deus, como já falamos, que trata-se dos anjos. Agora, irmãos, amados ouvintes, o que nós observamos é que naquela reunião, naquele encontro de filhos de Deus e anjos,
também se apresenta Satanás. E nesse diálogo que nós lemos aqui, quem dá o pontapé inicial da conversa entre Deus e Satanás é o próprio Deus. Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Satanás responde: eu estou vindo de passear pela terra, de rodear a terra e passear por ela. Satanás então estava fazendo as suas visitas, o turismo pela terra, com certeza praticando, executando os seus projetos e planos maléficos, e compareceu ali naquela reunião. E aí, nessa conversa, o Senhor então faz uma pergunta a Satanás: você tem observado o meu servo Jó? A palavra vai dizer que Deus diz: olha, na terra não há homem semelhante a ele, um homem que é íntegro, um homem que é reto, um homem que teme a Deus, um homem que se desvia do mal. Como falei há pouco, vou repetir isso aqui que é importante: a ficha de Deus, a ficha de Jó, com as qualificações positivas do mesmo, quem apresenta é o próprio Deus. Aquele que conhece profundamente, que não conhece apenas os atos visíveis, mas também conhece os intentos e propósitos do coração do homem. E ali, naquela conversa com Satanás, ele pergunta: você tem observado? Você tem prestado atenção? Olha, queridos, é interessante, né? Como Deus se coloca, se apresenta de formas intrigantes. Como é que Deus tem interesse de conversar com Satanás a respeito de um filho seu, de um justo, de um fiel, de um santo? Como se estivesse entregando, o ouro, as pérolas ao próprio diabo. Mas Deus, neste momento, amados, ele entendeu de provar para Satanás, de mostrar para o diabo, para o seu inimigo número 1, que o homem a quem Deus escolhe, a pessoa a quem Deus escolhe, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo pode até mexer, o diabo pode até bagunçar alguns aspectos de sua vida, mas sobre a vida dele, a sua essência e principalmente a sua conduta, o seu testemunho, o seu exemplo, o diabo não tem poder, o diabo não tem acesso. O diabo é poderoso? Tem muita influência? Mas ele só age até onde Deus permite. E aí nós encontramos essa história que hoje à noite eu dei um tema. O tema é: o que fazer quando a casa do justo cai? O que fazer quando a casa de um homem ou de uma mulher, a casa eu estou aqui colocando como a vida, como a existência de um homem ou da mulher de Deus, passa por uma prova, passa por uma aflição, passa por uma crise, passa por uma tempestade. Qual deve ser a posição, qual deve ser a atitude ou as atitudes que este homem ou esta mulher de Deus precisa tomar diante de uma situação como esta? Satanás, então, na conversa com Deus, diz: olha, o Senhor coloca tudo nas mãos de Jó, tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa, ele tem. Por acaso ele teme, ele te respeita, ele é íntegro em vão? Não, ele
ele entendeu, ele tem aprendido que a religião é um bom negócio. Está pertinho do Senhor e tal, então as coisas fluem e aí é isso. Mas vai tirando essas coisas dele, vai arrancando dele essa prosperidade, esse mar de coisas boas que ele controla. A casa dele está protegida com muro. Tu tens a mão protegendo ele em todos os momentos. Como ele não vai ser fiel? Se ele tem tudo o que quer, tudo que um homem imagina, ele pode ter. Nós lemos pela manhã os versos de 1 a 3 desse capítulo, onde no verso 3 vai mostrar que era um homem muito rico. Era o homem mais rico, mais poderoso, mais influente de todo o Oriente. Aqui nós encontramos um princípio que eu disse pela manhã e não posso deixar de repetir agora, que aqui nós encontramos aquele princípio para cair por terra aquela ideia de que quem é rico, quem é poderoso economicamente, financeiramente, não pode ser piedoso. Jó é um exemplo, que mesmo sendo rico, mesmo sendo bem abastado, e com certeza muito ocupado, muito envolvido com muitas coisas desta vida, ainda assim mantém-se piedoso, fiel, comprometido com Deus. Falamos basicamente isto pela manhã. E agora, Satanás pega exatamente esse ponto. Ele te obedece, ele te é fiel, ele é comprometido contigo, porque tudo que ele precisa tem nas mãos. Nada lhe falta. Mas faz um teste com ele, disse Satanás. Tira tudo que ele tem, para ver se ele ainda continua te adorando, ver se ele continua te glorificando. Faz isso. Amados, interessante como Deus topa esse desafio. Dizer topa é porque às vezes não dá para entender, não dá para assimilar a ideia de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, tendo essa negociação, essa relação com Satanás. Mas Deus, na sua soberania, na sua onisciência e no seu poder, Ele sabe o que está fazendo. E o intento, o desejo de Deus naquele momento, como já disse, repito, é provar para Satanás que aquele que Ele chama, que Ele levanta, que Ele cuida, o diabo não pode tocar. O diabo não tem acesso. Já disse e repito, tem acesso em alguns aspectos, em coisas, em valores daqui da terra, mas no campo espiritual, Satanás não pode chegar lá. E aí, amados, nós encontramos Deus topando esse desafio que Satanás lhe propõe. E aí a palavra vai dizer que Deus diz, olha, da agora em diante, tudo que ele tem, todas as coisas, está no teu poder, está nas tuas mãos. Faz o que você quiser, tão somente não toque na sua vida. Tão somente não toque na sua vida. Aqui Deus está dizendo, Satanás, você tem a liberdade. Você tem agora a liberdade de agir em vários aspectos da vida de Jó, contanto que você não toque na sua vida. E aí, na continuação da história, no capítulo 1, a partir do verso 13, nós podemos ler que o diabo entra em ação. O diabo entra em ação. Verso 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a morte. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos.
e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Amados, como falei no tema, o que fazer quando a casa de um justo cai? Aqui literalmente a casa caiu. Então o diabo ele recebeu carta branca de Deus para agir. E aí ele começou a aplicar a tragédia na casa de Jó. Observamos que o diabo nessa história, ele desenvolve, ele pratica pelo menos 5 desgraças, 5 momentos ou situações desconfortáveis, desagradáveis na vida de Jó. A primeira nós observamos nos versos 13 a 17, que acabamos de ler, que foi na área financeira. Aquela grande riqueza, os tantos camelos, no verso 3 do primeiro capítulo, diz aí a quantidade dos bens de Jó. Vamos ler, no verso 1 do capítulo, verso 3 do capítulo 1. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então, o verso 3 do capítulo 1 descreve a riqueza, o poder econômico, financeiro de Jó. Diz a palavra que o diabo, então, agindo, moveu alguns povos, algumas nações, ali para dar um cabo, para dar um fim na vida financeira de Jó. O diabo tinha em mente: se eu tirar as riquezas, se eu tirar o dinheiro, se eu tirar aquilo que lhe dá o conforto, certamente Jó vai blasfemar, vai renegar a Deus, vai murmurar contra o Senhor e não vai adorá-lo. E aí, amados, a gente observa que o diabo, então, ele ataca naquilo que muitas vezes aprisiona os homens. A gente observa no mundo materialista em que vivemos que essa parte financeira é a parte que, infelizmente, tem maltratado muitas pessoas, enquanto ela é dada por Deus para o nosso bem, e através desses bens financeiros, dessa questão financeira, nós vivemos bem e glorificamos a Deus. Muitas pessoas se tornam escravas e também inimigas de Deus. Então o diabo pensava: vou tirar tudo que ele tem, toda essa riqueza, e ele vai blasfemar o Senhor contra Deus. Mas, amados, esse vendaval, essa tragédia que se deu sobre o aspecto financeiro não funcionou. Essa primeira tentativa do diabo já não deu certo. Os seus bens foram saqueados, foram roubados. O pessoal que estava a seu serviço, o verso 3 vai dizer que era um numeroso pessoal que estava a seu serviço. Ele tinha muitos empregados, também eles são mortos. Eles também desaparecem, são exterminados. A gente vai observando que apenas cada um que chega com aquela notícia, diz: apenas eu escapei. Ou seja, ali umas 3 ou 4 pessoas escaparam de todo o pessoal de Jó. Quer dizer, Jó ficou desassistido economicamente, já não tinha mais aquele poder econômico que dantes possuía. Mas temos também, dos versos 18 e 19, aí a segunda tragédia que se abate sobre a casa de Jó. Os seus 10 filhos também morreram. Eram filhos unidos, bem cuidados, porque Jó, um homem temente a Deus, ensinava seus filhos
a serem unidos, a viverem sempre de bem uns com os outros. Era uma família bonita, mas a palavra diz que também este falava ainda quando veio outro e disse: estão os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram. Quer dizer, os 10 filhos. Os 7 filhos e as 7 filhas também ali morreram. Que coisa, né? Que tragédia, que coisa horrível. Um homem que teme a Deus, um homem que respeita o Senhor, um homem que é íntegro, um homem que é justo, sendo agora colocado numa situação como essa. Irmãos, isso é para a gente entender, é para a gente assimilar que uma vida com Deus, ela pode ser maravilhosa, ela com certeza é tremenda, mas não estamos isentos de passarmos por algumas dificuldades, ainda que algumas delas ainda permitidas por Deus, ainda que algumas delas sejam para o usufruto da glória de Deus. Deus está se divertindo, como eu dizia pela manhã, com essa situação. Às vezes é duro, custa um preço, mas Deus quer ser honrado e glorificado, e não se assuste, Deus te escolher, como já tem escolhido a muitos, para através de uma prova como esta ser glorificado. Mas temos aí a terceira tragédia que se abate sobre a casa de Jó. No verso de número 7 do capítulo 2, nós encontramos o diabo numa segunda tentativa, dizendo: olha, agora pele por pele. Verso no capítulo 2, nós encontramos aí a segunda tentativa de Satanás nessa conversação com Deus. No verso 4 diz: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, o diabo estava agora apelando para a saúde de Jó. Pele por pele. Agora vamos ver se atacando a sua vida, atacando a sua saúde melhor, ver se ele não vai reclamar. A expressão de Satanás é que o homem dará tudo que tem pela sua vida. Amados, mas quando nós chegamos no verso número 7, disse Satanás: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Que coisa, né? Que negócio difícil. O cara está lá numa posição beneficiada, próspera, e tudo indo muito bem, filhos, família, enfim, prosperidade, dinheiro, saúde. Mas agora Jó, da planta do pé ao alto da cabeça, é um tumor só. A saúde se foi. A palavra, o livro de Jó, quem já leu, sabe que a história vai descrever que foi um sofrimento terrível. Foi uma dor, foi uma situação realmente muito desagradável. Diz que em um determinado momento, o único companheiro de Jó era um caco que ele pegava para se coçar. Tamanha era aquela agonia, aquela aflição daquela doença. Mas a palavra, amados, vai dizer que Jó, ele, mesmo passando por uma experiência desta, de perder os bens, perder os filhos, agora sem saúde, diz a palavra que ele nem nada pecou. No verso de número 8, ou melhor, verso de número, aqui me perdi um pouco na referência, verso número 10, diz que ele em tudo isto não pecou, Jó com os seus lábios. Parte final do verso 10. Ele não pecou, não abriu a sua boca, não abriu os seus lábios para agredir, para desagradar ao Senhor. Deus mostrando para Satanás que mesmo passando pelas dificuldades, pelas provas, Satanás não iria ouvir jamais de Jó uma blasfêmia, uma murmuração contra o Senhor. Mas ainda uma quarta tragédia se dá sobre a casa de Jó. No capítulo 2, versículo de número 9, diz a palavra que
Jó também tem o seu casamento abalado. A sua relação conjugal está por um fio. Jó está vivendo aquela situação já de pobreza extrema, de luto pela morte dos seus filhos. As coisas já não estão andando bem com a sua saúde. E agora a sua companheira, a única que está por ali ainda, de onde ele esperava uma palavra de conforto e ajuda, aquela mulher, olha só o que diz o verso de número 9. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, aquela mulher, do capítulo 2, verso 9, que acabamos de ler, diz para Jó, para o seu esposo: você acha que vale a pena servir a Deus? Vale a pena glorificar o Senhor? Perdendo tudo que você tem perdido, inclusive a sua saúde, vale a pena glorificar a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Amados, quem tem uma mulher como esta, numa dor, numa aflição, realmente não precisa de inimigo. O seu casamento estava realmente por um fio. Que prova, que situação. Vamos pensar um pouquinho, queridos. Vamos refletir por alguns instantes sobre essa condição que Jó se encontrava. Muito difícil, não é? Quantas vezes nós, amados, reclamamos? Quantas vezes nós damos até mau testemunho por coisas muito pequenas, por coisas tão insignificantes, coisas boas, passageiras? E o que eu acho interessante é que essa história, amados, ela acontece de repente. Não foi em questão de uma semana, um mês, alguns meses ou anos, não. Tudo isso se dá num dia só. Tudo isso acontece num dia só. A casa desaba num dia só. E como se não bastasse, amados, vem um último aspecto que se dá na vida de Jó. Capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11, capítulo 15 e vários outros. Vai descrever que Jó também perdeu a sua relação com amigos. Jó tinha ali alguns amigos mais próximos. Ali Eliúde, Zofar, esqueci um outro agora. Mas, amados, até a relação com os amigos, Jó também perdeu. Aqueles amigos que antes se juntavam, se reuniam, conversavam com Jó, a partir de agora são acusadores de Jó. No capítulo 4, nós encontramos aqui Elifaz fazendo uma colocação muito perversa. Ele diz, verso 4 e 4, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e aos joelhos vacilantes teus tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Interessante, né? Sabe aquela pessoa que é perversa? Diz, olha, você foi aquele que ajudou tanta gente. Tuas palavras animou, encorajou tantas pessoas. Os teus discursos, os teus sermões foram tão proveitosos para tantas pessoas. E agora, quando é a tua vez de mostrar quem é o cara, tu ficas desse jeito. Porque Jó certamente fez algumas perguntas para Deus. Por que tudo isso aconteceu? Por quê? Amados, foram muitas as perguntas que Jó fez nesse sentido. Mas o que mais se observa é que Jó só ouviu o silêncio de Deus. E quando ouvia alguma voz, eram dos seus amigos, lhes condenando, falando horrores a respeito de Jó. Que situação, amados. Uma tragédia se dá na vida de Jó. Perde os bens, perde os filhos, perde a saúde, a relação com a mulher não está boa, os amigos se afastam, e quando chegam é para tirar pedras. Que dificuldade, né? Agora, irmãos, se fosse algo, isso estivesse acontecendo com alguém ímpio, com alguém perverso, algum desobediente, um rebelde, um dissoluto da vida, uma pessoa que não temesse a Deus, não para a gente entender, né? Mas quem está padecendo, querido, estas dificuldades é alguém nada mais do que Jó, um homem íntegro, reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Oh, amados, como a gente tem que aprender, é obrigado a aprendermos lições com esse homem, com esse personagem. Uma pessoa que, na verdade, não tinha dignidade, não merecia, pela sua conduta, padecer assim. Mas Deus entendeu de ser honrado, de ser glorificado no comportamento de Jó. Pela manhã eu fiz essa observação, agora há pouco já fiz também, e vou mais uma vez, pela terceira vez, fazer essa colocação. Queridos, fica atento, fica de olho vivo, que pode ser que Deus, a qualquer momento, ou em algum instante da sua vida, em alguns momentos da sua vida, Ele pode te escolher para ser glorificado através do teu testemunho, do teu exemplo. Não vacila, esteja atento. Diz a palavra que Jó tomou reações bem interessantes com relação a esta situação. Jó, ele não perdeu a oportunidade de mostrar para Satanás que o compromisso dele era acima de tudo com Deus. Em nenhum momento Jó permitiu Satanás ter proveito na sua vida. E aí, no capítulo 1, versículo número 20, nós encontramos aí as reações de Jó. Vamos ler, capítulo 1, versículo número 20. Veja só o que ele diz. Então, Jó, depois de ouvir todo esse desmonte, todas as notícias horríveis, negativas, de perdas, de mortes, de luto. Verso 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Qual foi a reação de Jó diante desta tragédia? Pergunto para você, meu amado, se isto acontecesse com você, sem você ter aprontado, sem você ter cometido nenhuma falha, se você tem consciência que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é comprometido com o Altíssimo, qual seria a tua reação? A palavra vai dizer, queridos, que Jó, neste momento, a sua reação é de humildade e quebrantamento. Em vez de ele abrir a sua boca, em vez de ele abrir o seu coração e rasgar em murmuração, em reclamação contra o Senhor, diz a palavra que ele se humilha. Olha só, ele se humilha, né? Rasgando o seu manto, rapando a sua cabeça e lançando-se em terra. Ele reconhece nesse momento que Deus é Deus acima de tudo e que ele é um ser mortal, um homem natural, pó acima de tudo, né? Nós sabemos disto. Essa é a posição, essa é a reação de Jó. Que lição importante, que lição tremenda a gente precisa aprender sobre Jó. Ainda no verso número 21, nós encontramos uma outra atitude. Ele disse: nu nasci do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Queridos, a atitude de Jó neste momento, uma reação de desprendimento dos bens materiais. Talvez um homem, nesse momento, rico como Jó era, talvez fosse chorar, fosse lamentar, fosse espraguejar. Alguns, talvez, colocar uma corda no pescoço e morrer, como muitos fazem, né? Não, Jó disse, não, nesse momento é hora de entender que tudo que eu tinha, tudo que eu sou, vem de Deus. É Ele, é dele, Ele deu, Ele tomou, então toda honra e toda glória seja dada a Ele. É uma hora difícil da gente entender como é que alguém se comporta assim, mas tudo isto é fruto de um coração temente a Deus, onde alguém revela que o compromisso com Deus estará acima de qualquer coisa, acima de qualquer valor, de qualquer importância.
Quantas pessoas ficam deprimidas, depressivas, ficam doentes porque perdem alguma coisa. Oh, queridos, se você perder tudo, todas as coisas, mas se você não perder a relação com o Senhor, você não perdeu nada. Lembre-se disto. A fé direcionada, viva e forte ao Senhor é o que deve permanecer, prevalecer e ser valorizado por você. Amém. Mas nós encontramos também ainda uma outra atitude que está no verso 21, que isso me arrepia ao lê-lo. Ele diz, finalzinho do verso 21, no verso 20, na última frase, diz que ele adora o Senhor. A última frase do 21 vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Em vez de murmurações, o que é que faz Jó? Glorifica a Deus, exalta o Senhor. E muitas pessoas não entendem, né? Como é que pode, o cara passando por um perrengue desse, vai glorificar a Deus? Sim, amados, porque quem tem compromisso com Deus, quem está intimamente ligado com o Senhor, não tem outra coisa a fazer, é em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. E quando a gente faz isso, amados, lembre-se, não somente a gente se sente bem, porque dá prazer, é gostoso, ter a consciência de estamos descansando naquilo que é a vontade do Senhor, como glorificamos a Deus. E Deus vai pontuando isso a nosso favor. Às vezes a gente não entende porque pessoas convertidas, crentes, anos e anos de fé, por uma coisinha contrária que acontece na vida, negam a fé, abandonam Deus, deixam de cultuar, por qualquer problema, deixam de adorar o Senhor, deixam de ir para os cultos, deixam de frequentar a igreja, abandonam a fé. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida irmã em Cristo Jesus, não permita que as circunstâncias, que as coisas que venham a acontecer na sua vida, contrárias à sua vontade, sejam maior do que o teu compromisso com Deus. Além do que, você tem que se lembrar que podem coisas erradas, coisas ruins, coisas desagradáveis estar acontecendo na sua vida, e Deus, através delas, está querendo provar a sua fé. Então não durma, não cochile, não vacile, pois Deus pode estar de olho em você, tentando aí ver como é que você se comporta diante de situações como esta. Aí, amados, uma outra reação, uma quarta reação que a gente observa, capítulo 2, verso número 9 e 10. Outra reação importante que Jó tem, 9 e 10 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhes respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aqui a gente vê Jó reconhecendo a soberania de Deus. Deus é soberano e ele faz o que quer. Ele tem o direito e o poder de fazer de nós o que ele bem entender. Não cabe a nós reclamarmos. Nós somos criaturas e não cabe à criatura reclamar das ações do Criador. Até porque as suas ações, disse pela manhã, já disse hoje e repito, as ações de Deus, elas são boas, elas são agradáveis, elas são perfeitas. E se eu descanso nisso, eu mentalizo, coloco no coração esta verdade, eu vou com certeza me dar bem na relação com o Senhor. Ainda que momentaneamente, por alguns momentos, as coisas não estejam andando como a gente espera, mas vai chegar a hora, com certeza, de que aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. E aí, amados, nós estamos caminhando para o final. E, claro, teríamos muitas outras coisas para falar sobre Jó. Mas eu quero concluir chamando você ao último capítulo dessa história. Tem uma outra mensagem ainda para pregar sobre Jó. Se Deus deixar, permitir, me conduzir no próximo domingo, farei. Mas, amados, capítulo 42, eu encontro aqui uma última reação que eu quero deixar para você, que Jó teve em relação a tudo que aconteceu na sua vida. Capítulo 42 e verso de número 2. Vamos ler juntos?
Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Oh, queridos, Jó aqui ele descansa no princípio de que os planos do Senhor, eles não serão frustrados. Você sabe que no início da mensagem, no início dessa palavra, Deus teria um propósito, ser glorificado na vida de Jó. Ainda que tenha se relacionado, ou feito esse desafio com Satanás, mas Deus sabia, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano com relação a Jó, de mostrar para Jó que Deus domina nos céus, na terra e na vida de quem a ele teme. E Jó dá aqui essa demonstração de que Deus tudo pode. Amado, Jó crê nisso. Deus tudo pode. Em toda a história de Jó, nos conflitos e nos diálogos, nas conversações que Jó teve com Deus, Jó chegou à conclusão que não conhecia Deus plenamente, mas no decorrer dessa sua experiência, dessa sua provação, ele passou a conhecer Deus de uma forma tremenda. E aqui ele reconhece que Deus tudo pode e que aquilo que ele planeja, aquilo que ele pensa a respeito de seu filho, não vai ser frustrado. E aí eu deixo para a conclusão essa lição do seu coração, para o seu coração. Quando a casa de um justo cair, quando algo der errado na sua vida, faça como Jó. Ah, pastor, é difícil. É não, querido. Se você tem Deus, Deus está com você, tudo é possível sim. Porque quem está lidando contigo é o Deus que pode todas as coisas. E que os seus planos, sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ela vai com certeza se concretizar. Não será frustrada em sua vida. Descansa à vontade de Deus. Ame o Senhor. Não se apegue às coisas, não deixe as circunstâncias mover a tua fé, mas sim a sua confiança em Deus, lhe alicerçar mais e mais na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, e aquilo que Deus levantou, naquilo que Deus te levantou para ser glorificado, você dê prova disto e diga: tudo posso naquele que me fortalece. E que sei que Ele pode todas as coisas. E que os seus planos com a minha vida e na minha vida não serão frustrados. A história de Jó tem outras lições. E muitas lições. Talvez em outro momento faremos. Mas hoje, amados, deixo esses preceitos para você. Não permita, não deixe que as coisas negativas que sobrevêm, ou que podem vir sobre a tua vida, atrapalhe a tua relação com Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a crescer diante das circunstâncias, diante das provas. Que você mantenha a sua fidelidade, seu compromisso com Deus.